Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está literalmente causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, recebemos Paula Galeano, superintendente executiva da Fundação TID Setúbal. Obrigado pela presença, Paula, tudo bem? Obrigada a você pelo convite, Humberto. Um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, causando na cidade, principalmente nas periferias. Né? A Fundação TID Setúbal, acho que você conhece um pouco, mas o público mais amplo também vai gostar de conhecer. A gente tem um trabalho de 10 anos de desenvolvimento local na zona leste da capital, principalmente São Miguel Paulista. E a partir desses 10 anos a gente fez uma reflexão institucional e mudamos a nossa missão, tentando levar os nossos projetos e o desenvolvimento local e o fortalecimento para outras periferias da cidade. Então, acho que é um trabalho assim, ambicioso, mas a gente está muito contente e feliz de poder olhar para o que está acontecendo na periferia e dar voz e força para esses movimentos. Sabe que a gente tem discutido bastante aqui, acho que um dos principais temas do Causando em São Paulo ao longo desse cerca de um ano que nós estamos no ar, é a questão da periferia. Como a periferia se comunica, como ela se debate, como ela se planeja, como ela discute, enfim, como ela avança enquanto um espaço, um território, um locus de pessoas que vivem numa cidade e, obviamente, precisam ser vistas, verificadas, olhadas, observadas. O que é especificamente a Fundação TID Setúbal? Quer dizer, é uma fundação empresarial, é uma fundação... Enfim, o que é, enquanto organização, a Fundação TID Setúbal? A Fundação TID Setúbal é uma fundação familiar, né, de investimento social privado familiar da família Setúbal, liderada pela Neca Setúbal, que criou a instituição em homenagem à mãe. E aí, por isso, essa ligação com São Miguel Paulista, porque o pai dela foi prefeito da cidade e a mãe dela já fazia trabalho social na Zona Leste. Então, quando eles resgataram a memória da mãe, foram ver a importância que São Miguel teve para eles e para o olhar social que a família tem. E aí resolveram criar a fundação com trabalho social lá. Começou com esporte, com um clube um CDC, né? Clube da comunidade, que era voltado para a área esportiva, e aí a gente começou a trabalhar não só o esporte, mas assim, incluir as meninas no esporte, olhar um pouquinho como a gente poderia fortalecer a juventude. A partir do olhar também mais das pessoas, a gente começou a olhar para o local, o que aquela comunidade entendia importante ser desenvolvido naquela região. Então, foi indo para um trabalho também de cidadania, né? De incluir a comunidade na construção daquele território, né? Aí a gente também abriu um pouco depois, em 2009, um equipamento em parceria com uma organização local, o Galpão de Cultura e Cidadania, no Jardim La Pena. Ah, que legal. Que era um lugar um pouquinho mais vulnerável, né? E aí esse equipamento com muita vocação para a área de cultura e também com alguns trabalhos de empreendedorismo, oficina escola, trabalho com famílias. E ali começou a surgir essa semente que eu estava falando com você, mais forte, de mobilização da comunidade para melhoria do bairro, né? A gente sempre estimulou que a comunidade se envolvesse no desenvolvimento local, puxando equipamentos públicos, puxando o poder público local para desenvolver essas regiões periféricas que a gente sabe que são muito precárias, né? Eu acho que falta muito saneamento, falta muito habitação, tem muita coisa para melhorar ainda. Então, se a comunidade não se envolve... Eu acho que esse é um ponto que é importantíssimo da gente explorar nesse trabalho de vocês, Paula, que é essa questão do reconhecer na comunidade o agente a construir a sua agenda e, obviamente, buscar a implementação daquelas políticas públicas compreendidas. Sim. Eu fico com a sensação, por vezes, que o gestor público, o agente público, ou mesmo organizações das mais diversas, querem chegar em determinados lugares impondo suas agendas, dizendo, olha, eu tenho a solução para tudo que é problema aqui. Sim. Vocês
me dão uma clara impressão de que trabalham de forma bastante diferente disso. Como é que é esse trabalho? Quer dizer, em que medida que o trabalho também envolve fazer com que as pessoas se descubram enquanto cidadãos e construam suas agendas? Sim, isso é a crença da Fundação. A gente não, vamos dizer, a gente não exclui nenhuma força que queira contribuir com o território. Então, as forças que estão no poder público ou na Câmara Municipal, elas são importantes, mas a gente entende que se a gente não tiver um princípio que a gente chama de fazer com, a coisa não dá certo, né? Essa política que vem de cima para baixo, do programa pronto, muitas vezes não pega, muitas vezes não atende à necessidade real daquela comunidade, né? Então, a gente sempre teve um princípio de envolver a comunidade na construção, seja do projeto social, seja do desenvolvimento desse território. A gente tem um mantra que é território importa, né? Legal. Então, as políticas elas têm uma homogeneidade, às vezes, considerando que todos os territórios são iguais, que a população é homogênea e cada território tem uma necessidade, uma história, uma especificidade, então tem que ser considerada no planejamento público, né? Então a gente faz o que a gente chama de fortalecer um pouco essa potência da comunidade para que ela acredite que ela pode sim desenhar uma política pública, que ela pode sim convocar o Estado, convocar o parlamentar para ouvi-la e para alinhar cada vez mais customizar, vamos dizer, usa muito essa palavra, né? Fazer personalizado para determinadas comunidades que não vão ser atendidas por políticas públicas universais, né? Não chega no território. Então, agora, este fazer chegar ao território, você usou o caso específico do Jardim La Pena, sim, né, que é uma comunidade, um bairro ali. Sim, de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas ali em São Miguel Paulista. Sim. É do quando a gente aproxima o mapa, vou pensar no Google, aqui dá o zoom ali no bairro, ele é mais estruturado que a média daquilo que ele tem em volta. Sim. Parte disso é atribuída a essa capacidade de sentar, planejar, brigar e conquistar? Sim, eu acho que se não tem essa luta, fica muito distante esses benefícios, né? Então, quando você fala assim, que ele é melhor que a média, hoje talvez sim, né? Perfeito, perfeito. Hoje talvez sim, ele não era, porque ele está numa região de São Miguel, que ali do lado tem a Praça do Forró, que é uma região mais desenvolvida, ele está do outro lado do trem, vamos dizer que ele está entre o Rio Tietê e a estação a linha do trem. Então ele está lá num enclave, vamos dizer assim. Uhum. E aí foi adensando com o passar dos anos e a gente percebeu que essa mobilização da comunidade que fez trazer a creche, que fez chegar um PSF que tem médico, e não é um trabalho também só pontual, chegou a creche, não. Chegou a creche, mas como está a qualidade da creche, né? Tem o PSF, então como é que continua fazendo um trabalho, vamos dizer, monitorando esse trabalho para que não seja só a oferta e depois que o equipamento chegou, não cuidar também da qualidade, né? Uhum. Então, a gente tenta envolver a comunidade em todos esses passos, né? Perfeito. Desde a luta para a chegada do equipamento até a questão, vamos dizer, da qualidade desse equipamento e da rotina, do cotidiano desse equipamento, né? Agora, Paula, a gente sabe que a entrada de determinados projetos, ações, atividades em algumas comunidades, ele é extremamente bem-vindo, né? Então, determinados projetos são muito bem acolhidos por determinadas comunidades, sim, mas a gente sabe também, por vezes, que situações difíceis geram benefícios para determinados agentes que não querem que determinados projetos ali estejam. Sim. Eu posso falar claramente, sem saber se isso aconteceu ou não ali, mas, por exemplo, em alguns lugares há dificuldade de determinados projetos entrarem por conta do crime organizado, por exemplo. Sim. Que tipo de dificuldades vocês encontraram para conseguir dialogar de uma maneira com tamanha cumplicidade com essa comunidade como vocês fazem hoje em dia? Sim. Primeiro que tanto no CDC, que é mais em São Miguel, e tanto no Jardim La Pena, a gente nunca quis criar um equipamento, vamos dizer, que a gente chama nosso, né? Uhum. Uma propriedade ou tal. A gente sempre fez em parceria. No caso do CDC com o Poder Público, a Secretaria de Esportes, e no caso do Galpão, com uma organização social local, que
que já tinha essa legitimidade. Então, a gente fez essa entrada em aliança com as forças locais que estavam trabalhando já a questão social, a questão esportiva, enfim, lideranças locais que entenderam que a nossa chegada podia propiciar um ganho para essa comunidade, né? Uhum. E eu acho que esse diálogo foi sempre muito de respeito. Acho que a gente tem práticas que a gente pode não concordar, e não são só essas do ilícito e tal, mas outras organizações que pensam diferente, mas a gente tem o princípio do diálogo e da democracia. Então, todo mundo pode expressar a sua opinião, todo mundo pode debater, e a gente pode não chegar num consenso, mas cada um vai respeitar essa posição. Então, esse modo de fazer da Fundação, eu acho que é um modo muito importante para você trabalhar com realidades diferentes, né? Nós não somos daquela realidade, mas a gente respeita aquela realidade e a gente quer construir uma história comum com aquela realidade, né? Acho que isso é um princípio. Acho que também a gente consegue formar, porque nosso trabalho de formação em projetos com famílias e jovens, a gente acaba formando jovens que começam a virar líderes na própria comunidade também, né? Então, esses jovens acabam levando o seu trabalho para a própria comunidade e, vamos dizer, espalhando essa mensagem e esse modo de fazer na própria comunidade, né? Então, acho que envolver a comunidade na construção do projeto e na construção do desenvolvimento do território, para nós, é um princípio muito importante e dá certo, né? Dá certo porque é o que eu te falei, chegou a creche, chegou o PSF, a gente tem outras iniciativas que também não têm a ver com o poder público, que eles identificaram a necessidade de construir espaços para as crianças, então com voluntários a gente construiu 2 praças, né? Então eu acho que a gente não trabalha só focando o poder público, a gente trabalha também a iniciativa privada, o poder de voluntariado, muitas parcerias, né? Então, é uma arquitetura de envolvimento e rede, como você falou, que faz a coisa... Não é um agente só, não é um ator isolado que muda a realidade, né? Envolver a comunidade na construção da sua realidade. Eu acho que essa é uma missão absolutamente essencial. É sobre ela que nós estamos hoje conversando aqui e a gente continua. Espera só um pouquinho. Causando em São Paulo está de volta e hoje recebemos a superintendente executiva da Fundação TID Setúbal, Paula Galeano, que estava nos contando no primeiro bloco exatamente sobre essa capacidade extraordinária de envolvermos a sociedade, a comunidade para a construção da sua realidade. Sim. O que me chama a atenção, Paula, primeiro, são grupos muito específicos. Eu não estou falando de 1 milhão de pessoas, estou falando de 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Desse jeito é mais impactante, quer dizer, por que essa opção por algo mais concentrado? Então, acho que o salto que a gente quer dar é expandir isso para outras regiões, né? Então, essa preocupação da Fundação de transformar a sua missão, olhando para o desenvolvimento local de outras periferias, é um pouco o que dessa experiência a gente pode levar para outras regiões ou o que já existe em outras periferias que a gente pode fortalecer, né? Então, a nossa ideia é começar a fazer apoio e encontrar lideranças e jovens, né, que possam também se envolver no trabalho de mobilização da comunidade, da aproximação do Estado com a sociedade. E eu acho que, principalmente, um outro olhar que a Fundação tem para esse novo momento é olhar muito para o orçamento da cidade, né? Então, a gente está muito trabalhando uma outra linha também de ação de advocacy, que é como que a gente consegue fazer com que o orçamento da cidade possa ser visualizado de maneira regional, para que a gente consiga envolver cada vez mais a população no planejamento da cidade, principalmente a população periférica, né? Então, a gente está
está trabalhando junto com a Rede Nossa São Paulo num projeto que em breve a gente vai fazer um lançamento também sobre esse estudo, né? O quanto que o orçamento da cidade pode ser descentralizado na sua informação e para que comissões locais das subprefeituras e de lideranças possam se apropriar desse orçamento e também planejar junto com as subprefeituras. A gente sabe que esse é um trabalho de longo prazo, né? Mas é um trabalho muito importante para envolver a comunidade no desenho do seu bairro e da sua região. A prefeitura regional, a subprefeitura, enfim, ela é um órgão próximo do indivíduo ali na sua realidade geográfica regional. Sim. Mas o orçamento passa por aqui, né? Aqui pela Câmara Municipal, e assim como a lógica do advocacy, da representação da causa, também passa muito forte por aqui. A Fundação Tio de Setúbal e a Rede Nossa São Paulo, nesse projeto, olham aqui para dentro com o objetivo, sem o menor problema, obviamente, de causar aqui dentro, quer dizer, de trazer a comunidade aqui para dentro. Sim, essa é a ideia um pouco de você conectar cada vez mais a realidade regional com o debate orçamentário. Então, por exemplo, teve a votação lá da LDO, que foi recente, e a Rede Nossa São Paulo estava aqui presente, acompanhando essa votação e debatendo diretrizes. A nossa ideia é que a gente consiga trazer o Jardim La Pena e outras regiões para debater o orçamento aqui dentro, mas também tentando fazer com que as rotinas do Executivo informem mais, de maneira mais regionalizada, principalmente os investimentos. A gente sabe que o custeio talvez seja um pouquinho mais difícil, mas qual que é o investimento regional previsto e como a população pode se envolver aqui na Câmara para monitorar esse investimento e puxar o investimento cada vez mais para as regiões que precisam, né? Eu acho que a gente sabe que muitas vezes o orçamento ele fica concentrado nas regiões mais ricas e não vai para as regiões mais pobres, né? E isso é uma lógica que a gente quer tentar causar, impactar, mobilizar cada vez mais. Mas para isso tem um trabalho um pouco técnico que provocar, e a gente está conversando também com o Tribunal de Contas do município, que tem um sistema de informação que chama IRIS também, que é muito interessante. Legal. Como que a gente pode municiar cada vez mais a população das informações da sua região. As informações, elas são muito em bloco, né? O prefeito fala assim, vou construir tantas escolas, por exemplo, na cidade, mas ele não fala onde exatamente ou para que região vai ser destinado aquele equipamento. Então, a gente saber onde vai o dinheiro cada vez tem uma importância maior na sociedade, né? Puxa, que interessante. Paula, a gente sabe, por exemplo, a Rede Nossa São Paulo, me corrija se eu estiver errado, claro. Eles têm um mapeamento das iniciativas ligadas, por exemplo, ao plano de metas da cidade, em que você consegue ver isso de forma geográfica, né? Sim. Quando você leva esse tipo de informação lá para o Jardim La Pena, senta com o pessoal e diz, olha, aqui estão sendo investidos tantos milhões de reais ou tantos milhares de reais, mais do que em não sei aonde, menos do que não sei aonde, condizente com a nossa demanda. Como é que o cidadão reage a isso? O cidadão se sente, né? Se sente, exato. Eu acho que começa a ter um trabalho formativo de percepção das desigualdades, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? E é bem o foco da Fundação. Como que a gente pode romper desigualdades socioespaciais? Porque esses territórios não têm habitação adequada, não têm o saneamento adequado e vão começando a perceber que outros lugares têm esses benefícios e têm esses investimentos. Então, isso vai gerando uma mobilização mesmo, a partir de um aprendizado, a partir de um olhar que a gente leva também, né? E acho que a Rede Nossa São Paulo sabe fazer isso muito bem também, colocando aqueles índices de desigualdade, a expectativa de vida de quem nasce em Parelheiros 15 anos menor do que a expectativa de vida de quem nasce no centro da cidade ou em regiões mais desenvolvidas. Então, essas informações
a gente chama, se bem traduzidas, porque elas têm que ser explicadas, explicitadas de diversos modos, elas sim causam, como a gente está aqui no Causando, elas sim causam uma movimentação em busca desse direito, né? Foi isso que a gente percebeu no plano de bairro, né? 9 organizações lá do Jardim La Pena, que é uma comunidade de 12 mil habitantes, começou a se envolver de maneira mais orgânica, criando um colegiado, e esse colegiado veio aqui para a Câmara, veio debater o investimento nessa região, e acho que a partir desse aprendizado que percorrer esse caminho sim tem resultado, né? Não é um resultado rápido, né? É um resultado de médio e longo prazo, mas começa a ter um trabalho mais orgânico de organização da comunidade e de conquista de direitos, né? Isso eu acho que é real. A ação de médio e longo prazo, por vezes, em alguns agentes, gera ausência de credibilidade no sentido de dizer, eu não consigo acreditar que a gente vai chegar aonde você está dizendo que a gente vai chegar. Sim. Né? E gera aquela falta de vontade de dizer, nunca que vai dar certo. Sim. Quando dá, ou a partir do instante em que passa a dar certo, e essa é uma realidade com a qual vocês Sim. convivem, existe uma sensação de que se vocês saíssem desse cenário, isso continuaria, porque essa comunidade se empoderou disso, ou se apropriou disso de tal maneira que isso continuaria? É possível acreditar nisso? É possível acreditar, né? Mas eu acho, como eu te falei desde o começo, não é uma coisa só de baixo para cima. Você tem que ter várias forças intermediárias agindo junto. Então, tem a mobilização da comunidade, tem o poder de organizações da sociedade civil, de locais ou não locais, como a fundação, e tem também, acho que, o poder público como um todo, né? Eu acho que a aproximação no planejamento da comunidade depende desses 3 fatores. A gente não está só dizendo que só a comunidade conquista sozinho, né? A gente precisa do executivo, a gente precisa do legislativo e a gente precisa, sim, de organizações da sociedade civil, como fundações ou investimento social privado, atuando junto, emprestando seu capital político, social, financeiro para esses movimentos, né? É claro que sempre tem essa questão do se a gente saísse, obviamente eu sinto que mudaria, mas eu acho que não sei se perderia todo o legado, né? Eu tenho a impressão que muita coisa na comunidade já se fortaleceu e a gente percebe também, falando em ampliação do nosso trabalho para outras periferias, que hoje já tem um trabalho político da juventude em outras periferias que emerge da própria periferia, né? A gente está fazendo um mapeamento de inovação política com o Instituto Update, eu não sei se você já ouviu falar. Sim. Então, em 5 cidades brasileiras, tentando encontrar lideranças nas periferias e projetos sociais que têm essa pegada de aproximação e reivindicação de trabalho conjunto com o Estado para a transformação do seu território. Né? Eu acho que a gente tinha um cenário anterior, há 10, 15 anos atrás no Brasil, onde a cobertura dos serviços sociais era o desafio, não tinha o equipamento. Né? E aí você tinha que levar o projeto, você tinha que ter uma atuação social mais intensa. Eu acho que hoje você já tem muitos projetos da própria periferia que tem esse olhar intrínseco já, de uma atuação política, de criar agenda política, né, de pautar a periferia como tema a ser debatido, a ser olhado pelo parlamentar, pelo executivo. É uma juventude já formada também pelos projetos sociais das ONGs, formada pelo cenário, né? Eu acho que tem... por exemplo, lá a gente identificou vários projetos, por exemplo, de coletivos de comunicação de jovens da periferia. Vocês investem bastante nessa galera da comunicação, né? Quer dizer... Sim, são 8 coletivos de comunicação, a maioria da Zona Sul,
e que têm voz própria, por exemplo, né? Eles não estão mais querendo ser desenvolvidos, eles querem passar a mensagem deles, eles querem falar sobre a eleição, eles querem chegar no subprefeito, eles querem chegar no secretário, eles têm uma agenda, né? E uma agenda que vem da periferia, que não foi a fundação ou outro órgão que levou para eles, né? É uma agenda que emerge e que emerge com um tom mais político, é um tom mais vamos dizer, de reivindicação de direitos mesmo, né? Eu acho que é uma evolução, talvez aí eu vejo uma evolução dessa juventude mais antenada, mais conectada com a realidade política e com muita vontade de transformar o seu território, né? De ser visto com um outro olhar do que o olhar mais estigmatizado da periferia que não sabe falar por si, da periferia que não consegue, vamos dizer, caminhar sozinha. Então, acho que existem forças locais que conseguem fazer muita coisa, mas precisa de todo mundo. Não dá para... E há quem não acredite nessa geração, é um negócio... Paulo, se o pessoal quiser entrar em contato com a Fundação, conhecer melhor o trabalho de vocês, como é que é possível? Pelo site www.fundacaltdesetubal.org.br ou busca no Facebook também, na nossa página, tem muitas informações e pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai ter o maior prazer de receber. Que legal, que legal. Olha, um prazer te receber aqui, muito bacana ver o quanto vocês estão literalmente causando na comunidade, com a galera, com o povo, com as pessoas em geral. E parabéns por essa expansão dessa tecnologia, desse know-how de fazer acontecer localmente. Obrigado. Imagina, obrigada a você, um prazer. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu!